Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Hoje iremos comentar sobre a lição número 7. Essa lição era para o dia 13 de novembro, domingo próximo passado, mas nós tivemos a nossa belíssima convenção, a Conemad, ali no Brás. Então, em algumas de nossas igrejas, essa lição será lecionada no próximo domingo. Então, quero fazer uma rápida explanação. Nós estivemos estudando uma série de três estudos, de 3 escolas, falando sobre os dons do Espírito. E hoje nós iremos falar sobre o último grupo. Existem no livro de 1 Coríntios 12, existem 9 dons do Espírito. Não confundir com os 9 frutos, mas sim os 9 dons do Espírito. E esses 9 dons é dividido em 3 grupos, ao qual nós estivemos estudando. Nós estudamos sobre o grupo de revelação, ao qual se encaixa o dom da palavra de sabedoria, palavra da ciência e o discernimento de espírito. Nós também estudamos sobre o dom do poder, o grupo do poder, a qual se encaixa os dons da fé, os dons de curar, ou melhor, o dom da fé, que é um único dom só. Dentre os 9 dons, o que aparece no plural é apenas dons de curar. Esse dom da fé aqui, meus irmãos, nós já comentamos, não é simplesmente aquela pessoa que possui uma fé. É uma fé incalculável, é uma fé fora do comum. É aquela fé literalmente como um grão de mostarda. Não é do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda, que pode remover montanhas. Então é uma fé dada pelo Espírito, uma fé sobrenatural. E os dons de curar, esse sim aparece no plural, dons de curar, porque cada pessoa, o Espírito Santo concede um dom para que ela venha exercer ou operar este dom em uma área específica, a qual o Espírito Santo saiba que é necessário. Algumas pessoas têm o dom da cura para orar e se curar de câncer, outras para curar de AIDS, outra para curar dor de cabeça, outra para curar dor do estômago, outra para curar caroços no corpo. Então, o único dom do Espírito que aparece no plural é os dons de curar. Como você saber qual dom que você tem? Exercitando. Passe a exercitar com fé, acreditando, e logo você descobrirá o dom que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo lhe concedeu. E hoje nós iremos falar sobre o último grupo, o grupo de elocução, os dons de elocução, a qual se encaixa o dom de profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. Vamos lá, lição de número 7. Como de costume, você que pode, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Os dons de elocução, texto áureo. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Meus irmãos, aqui nós já temos o resumo do que é os dons de elocução. Para que servem os dons de elocução? Os dons de profecia, os dons de variedades de línguas. Para edificar, exortar e consolar. Em nenhum momento está escrito aqui para envergonhar. Em nenhum momento Paulo diz lá na igreja de Coríntios que é para expor o pecado de alguém. Em nenhum momento diz que é para julgar, mas para edificar, exortar e consolar. Verdade aplicada.
As manifestações do Espírito em profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas resultam em edificação, exortação e consolação ao corpo de Cristo. Nosso texto de referência está em 1 Coríntios 14, do verso 26 ao verso 31. Vamos lá, meus irmãos, tópico de número 1, dons relacionados à elocução. O dom de profecia. Este dom nos permite ouvir a palavra inspirada do Espírito Santo e sermos edificados, exortados ou consolados por ela. O que é a profecia? É Deus falando com uma pessoa exclusiva e essa pessoa possui o dom da profecia e ela entrega o recado a um indivíduo ou à igreja. Ou seja, é diretamente a pessoa entendendo o que Deus quer transmitir à igreja ou a um indivíduo e ela, por sua vez, entrega esse recado. Meu irmão, é literalmente a pessoa ser boca de Deus. É literalmente a pessoa trazer o recado do noivo para a noiva. Meu irmão, já pensou na seriedade de uma pessoa se levantar, abrir a sua boca e dizer que é Deus que está falando? Que é Deus que está mandando falar? Meu irmão, ao meu ver, esse é um dos dons mais responsáveis, sigelos, que não pode haver engano, que não pode haver mentira, que não pode haver autoexaltação. É um dos dons, eu não vou dizer o dom perigoso, mas um dos dons mais responsáveis, que é um indivíduo ser boca de Deus, trazer o recado de Deus. Nós não podemos confundir o dom de profecia com o ministério profético. É diferente esse dom. No Antigo Testamento, nós tínhamos o ministério profético. O ministério profético era exclusivamente para Deus tratar com um povo, para Deus tratar com uma nação. Então, eram poucos os profetas a qual existia a escola de profeta, que a pessoa estava ali encaminhada, mas nós vemos no Antigo Testamento o agir de um profeta em um determinado período. Nós não vemos 2 ou 3 ou 4 ou 5 profetas agindo em determinado período, ali em determinada região. Podem sim ser contemporâneos, mas em um local específico nós vemos apenas um profeta, porque este era o ministério profético. Era a única pessoa que Deus, quando tinha que tratar com uma nação, ou exortar, ou edificar, ou consolar, Deus usava o profeta que tinha o ministério e trazia o recado à nação. Já nos dias de hoje nós temos o dom de profecia, que esse dom de profecia pode ser Deus falando com a igreja ou falando com um único indivíduo. No tópico 1.3 vai falar sobre julgar a profecia. João, em suas palavras, sedimenta que é dever da igreja julgar as profecias para ver se estão de acordo com a palavra de Deus. 1 João 4:1. E ele manda também provar a veracidade dos profetas, para ver se está em conformidade com a Bíblia. Meus irmãos, sempre quando nós vemos a respeito dos dons, e mais particularmente o apóstolo Paulo falando lá em 1 Coríntios 12 e 14, nós vemos que o apóstolo Paulo trazia uma ideia de organização para a igreja em Corinto. A igreja em Corinto, pelo fato de ser uma igreja nova e ter muita influência não influência, mas as pessoas que estavam se convertendo ao evangelho, muitas delas vinham do templo de Afrodite.
Por isso que as mulheres não, Paulo recomenda que não era viável que as mulheres doutrinassem, que as mulheres falassem, que as mulheres deveriam ficar quietas, que as mulheres usassem véu no lugar do cabelo, porque eram de costume das sacerdotisas de Afrodite, a qual eram 1000 sacerdotisas. Elas tinham o hábito de toda noite descer e se prostituir na cidade em culto a Afrodite. E para essas mulheres serem reconhecidas, elas rapavam a cabeça. Então, quando algumas chegavam na igreja de cabeça rapada, ainda tinha aquele certo preconceito. Por isso que Paulo fala sobre o véu. E também fala para que as mulheres não venham ficar falando muito, simplesmente por causa desta influência e pelo fato de ser neófitas na fé. Então, meus irmãos, quando aqui em João fala que nós devemos julgar a profecia, a Bíblia nos dá o direito de nós fazermos um julgamento, mas um julgamento com um certo entendimento sobre a profecia, mas não o profeta. Você pode sim julgar a profecia, ver se ela é de Deus, se ela se enquadra, se é realmente aquilo que está acontecendo na sua vida, se realmente há um propósito naquilo tudo que você ouviu. Agora, julgar o profeta não, porque quando você julga o profeta, você se faz juiz dele. Então a profecia é palavra, mas a pessoa nós não devemos julgar. Tópico 2, variedades de línguas. Expressão em línguas em Atos e em 1 Coríntios. A diferença básica entre o fenômeno das línguas em Atos e em 1 Coríntios está no seu propósito. Então vamos lá. Falar em línguas estranhas é uma coisa, variedades de línguas é outras coisas. Aí depois você dá uma lida lá que você vai, para você poder acompanhar, ler em 1 Coríntios, e depois capítulo 12, onde vai falar sobre o dom de línguas e os dons espirituais, os dons do Espírito. E depois você também faz a leitura lá no capítulo 14, onde vai falar sobre as variedades de línguas. Então vamos entender. Falar em língua estranha. O que é falar em língua estranha? Para edificar a si mesmo. Quando Paulo diz lá que não deve se falar em língua estranha e falar alto, quando você for falar, se não houver um intérprete, fale para si mesmo. Ele estava falando do batismo batismo pelo Espírito Santo, que é o selo da promessa, a pessoa que recebe essa ferramenta. Eu costumo chamar de ferramenta, porque quando nós falamos em línguas estranhas, nós edificamos a nós mesmos. A língua estranha não é nem a língua dos anjos. Todas as vezes que nós ou seja, não é correto dizer que línguas estranhas é a língua dos anjos. Todas as vezes que nós vemos alguma manifestação do anjo aqui na terra, nós vemos ele falar em um idioma terreno. Lá em Atos, em Atos 2, quando foi a descida do Espírito Santo, lá nós vemos eles falando, a glossolalia, a manifestação da glossolalia, ou seja, eles foram batizados pelo Espírito Santo, mas falaram em idiomas aqui da terra, idiomas que nós conhecemos. Agora, o batismo pelo Espírito Santo também existe essa outra forma. É uma ferramenta que o Espírito Santo te dá para trazer edificação a si mesmo. Ou seja, quando você ora em língua estranha, você volta ao estado de quando você nasceu de novo. Você volta ao estado em que você estava quando você aceitou o Senhor Jesus, batizou-se na água e se transformou em nova criatura. Ou seja, é uma ferramenta exclusiva. Falar em línguas estranhas é uma ferramenta exclusiva que o Espírito Santo te deixou para nós, para edificar a nós mesmos. Meu irmão, quando você estiver se sentindo ruim, sentindo caído, se sentindo baixo, se sentindo fraco, se sentindo longe do Espírito Santo,
você pode começar a orar em línguas estranhas. É necessário você sentir algum arrepio? É necessário você sentir alguma coisa para falar em línguas estranhas? Não. Desde que você foi selado com o selo da promessa, desde que você foi batizado pelo Espírito Santo, meu irmão, abra sua boca e se renove. Seja cheio da graça, da unção, da presença do Espírito Santo. E a variedades de línguas? A variedades de línguas é praticamente o dom da profecia, só que precisa de duas pessoas. O dom da profecia é Deus falando com a igreja ou falando com alguém específico através de uma única pessoa. Variedades de línguas. A pessoa fala em língua estranha, ela não entende o que está falando, mas tem alguém para interpretar aquela língua. E sempre que isso acontece, também é Deus trazendo um recado à igreja. Então, a variedades de línguas, junto com a interpretação de línguas, é praticamente o dom da profecia, porque é sempre Deus falando com a igreja ou falando com um indivíduo pessoal. Por isso que Paulo fala, há alguém que interprete? Se não houver ninguém que interprete, então fale em silêncio, porque você falando vai estar edificando a si mesmo. E geralmente o dom de variedades de línguas não é um dom único. Sabe aquela língua única que você fala? Essa é a ferramenta de edificação que o Espírito Santo te deu. O Espírito Santo te deu. Já a variedades de línguas, geralmente ela não é uma língua só. A língua vem, meu irmão, e você vai falando. Você não entende. E você vai falando. Mas raras vezes ela é uma língua repetitiva. E o interessante é que pode ser um idioma. Há diversos casos. Eu conheço o caso de pastores que começou a orar em língua estranha, falando em língua estranha, em variedades de línguas, cheio do Espírito Santo. E alguém ao lado dele, ouvindo tudo o que ele está falando, e ele sem entender nada, mas cheio do Espírito Santo falando. Aí depois, quando acabou aquele momento, ele orou sem saber o que estava acontecendo, meio sem rumo assim. Aí a pessoa ao lado fala, como você conseguiu? De onde você tirou essas informações? Por quê? Você falou no meu idioma. Você falou no meu idioma nativo. Ou seja, um exemplo, você falou em mandarim e contou a minha vida toda em mandarim. Você falou em hebraico e contou a minha vida toda em hebraico. Ou seja, houve a variedade de língua e houve a interpretação da língua. Ou seja, Deus falando com alguém. Meus irmãos, esse é um resumo básico sobre os dons de elocução. Profecia, Deus falando com a igreja, falando com um indivíduo através de uma pessoa. Variedades de línguas, Deus e interpretação de línguas. Deus falando com um indivíduo ou falando com a igreja através de duas pessoas. E o falar em línguas estranhas é uma ferramenta que o Espírito Santo te deu para a nossa edificação. Edificar a nós mesmos. Conclusão: que o presente estudo contribua para não ignorarmos e nem desprezarmos a variedade das manifestações do Espírito, mas procuremos com zelo abundar nos dons espirituais para edificação da igreja e a glória de Deus. Busque, meu irmão, busque os dons espirituais. Não se acanhe, não tenha medo de orar para os enfermos. Não tenha medo de abrir a sua boca e falar em línguas estranhas. E quando você estiver se sentindo fraco, ruim, sem forças, querendo parar, ore em línguas estranhas. Quando você ora em línguas estranhas, o Espírito Santo te edifica, te renova. Você volta àquele estado de conversão, aquele estado novo, quando você se batizou nas águas, quando você se transformou em uma nova criatura. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.